especial, né? Que é justamente na execução das aulas práticas, tá? Bom, aí fica um pouco complicado da gente fazer esse tipo de aula prática no turno da noite, né? Ninguém faz topografia de noite, Sim. tá? Então aí, o que que eu vou fazer? Gostaria de combinar com vocês, tá? Claro que a gente está ainda em período, né, de, de inverno. Nós vamos começar a ter a questão do escurecer mais tarde, lá a partir de setembro, tá? Então, nós teríamos uma aula prática depois da terceira aula, tá? Ou seja, deixa eu abrir até o calendário aqui, que eu até botei para vocês lá, mas eu vou abrir o calendário aqui acadêmico, só um pouquinho. Depois, eu não sei se eu posso ir aí algum dia na faculdade para conversar com o senhor. Teve matéria que não apareceu para mim, que apareceu para os outros. Isso é normal? É, porque para cada um tem uma oferta, entendeu? Cara, Ah, eu atendo quarta e quinta, tá? Quarta até as 19 e aí quinta eu se é estendo normal, até não as vou, 20 vou horas. com o senhor, é só para saber mesmo, porque fui eu que escolhi as matérias, né? Só que teve matéria que não apareceu, eu não tive nem escolha de Acontece fazer. isso, acontece isso. Não, mas tranquilo, se é normal, tá bom. É só para Mas, depois não chegar num período que eu, sei lá, vou ter que fazer 4, 5 matérias a mais. eu preferia dar uma olhada na tua grade, tá? Ah, beleza, então eu vou aí. Como tu veio de transferência do EAD, eu tento sempre ajustar a melhor coisa para ti. A APO faz isso, mas eu quero confirmar se essa APO fez certinho, entendeu? Eu mudei. O que veio de indicação ali para mim, eu mudei, porque teve uma que apareceu que eu já fiz. Por Tá. isso que eu mudei. Aí Não, eu tudo bem. olhei que eu já tinha feito no semipresencial e aí tirei ela. Só que depois tinha que agregar uma. Aí para mim Tá, ficou 2 presenciais e 3 online. tá. Mas aí um dia que o senhor tiver mais tranquilo aí, você me avisa, eu vou aí qualquer Ah, horário. tranquilo. É E o senhor quarta e dá uma olhada. quinta. Quarta De e quinta repente, eu na tô aqui. próxima aula eu vou presencial. Tá. Olha aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Nós estamos iniciando aqui, tá? Então, que de repente a gente pode observar se a gente consegue fazer ou esta aula, tá? Ou seja, eu teria que fazer duas práticas com vocês antes da primeira prova, que é no dia 4, aqui, ó. É lá no final de setembro, de 23 a 27, a semana de provas. Tá? Tá. O que que a gente precisa tentar fazer? Tá? Ou a gente fazer, verificar se a condição de luminosidade nos permitir, a gente faz, de repente, essa prática aqui no dia 9, tá? Ou a gente faz essa prática no sábado à tarde, Por mim não tem problema. entendeu? Porque fica mais tranquilo a gente fazer no sábado à tarde, porque a gente pega sol mais alto, entendeu? De repente, a gente, em vez de fazer em 2 dias, a gente, por exemplo, das 2 até as 16, a gente mata as duas aulas práticas, entendeu? Só um sábado à tarde, no caso. Pois é, a gente fica Ah, mais seria tranquilo, perfeito assim, eu acho. entendeu? Porque, pô, a gente vai ter que botar as estacas. A minha ideia é fazer aula prática com vocês no estacionamento. Ver o quê? Usar o medidor de nível, né? Verificar como é que eu verifico os ângulos de azimuth, né? Para fora, para dentro, tá? Olhar prisma, tá? Verificar com o uso da bússola, do GPS. Depois eu vou indicar o software que vocês vão poder baixar para o celular de vocês para checar o GPS analógico e o GPS digital que tem Isso é bem aqui. legal, viu? Queria estar aí. Tá. Eu já fiz alguns levantamentos topográficos lá na construtora. Eu acho, Fabrício, que uma coisa importante para a gente fazer agora nesse início também, que eu tive muita dificuldade quando eu estava trabalhando em campo, é os nomes. Eu acho que dá o significado dos nomes, tipo pivô, dizer o que é pivô, que é irrigação,
o que que é marco geodésico, né, para poder as Isso pessoas tudo a gente saberem vai o que ver. porque ninguém sabe, tipo, eu Não, tem descobri outra isso na coisa prática. também, que eu não sei se muitas vezes pode. Até se a gente precisar fazer uma revisãozinha de trigonometria, se faz, né? Acredito que com vocês não vai ter problema, mas com a arquitetura foi muito complicado, tá? Perdi É, muito tempo relembrando trigonometria. Tem a é, questão é, das sombras, poder averiguar até mesmo cota de inclinação, cota de altura de platô, com isso foi bem complicado. sim, imagino. Tá? Então, a gente vai alinhando isso, tá? A minha ideia é, daqui a uns 15 dias, é já fazer uma atividade avaliativa com vocês, né? Vamos ver o andamento, tá? Então, eu vou dar para vocês nesse semestre, então, 2 disciplinas. Acho que tu não faz hidráulica e hidrometria, né, Paulo? Acho que tu já fez, Não, né? essa aqui eu achei que eu ia fazer, porque eu não fiz. Posso Mas É, esse, botar. esse semestre eu só tenho aula com você e Cristiano. É. Eu coloquei o Bruno lá nos calouros também, tá? Porque assim, ó, o que que é o enfoque? Até acho muito interessante tu fazer hidráulica, tá? Senão tu vai ficar atrás em relação a eles, né, Paulo? Não, mas assim, ó, tem uma coisa que eu digo para o senhor, não foi questão de valores, eu queria fazer essa matéria. Se eu puder botar ela, eu posso, não Claro, tem a gente vai, problema. a Até gente eu sei adiciona. que eu Claro. vi ali que o valor aumenta, mas eu não tenho problema. Por mim, eu faço ela. É com o Não, senhor até também? isso, até para a gente ver como é que a gente Por mim, eu encaixa, de faço. repente, alguma que tu Deixa colocou eu a ver aqui. mais, que de repente venha na oferta seguinte, entendeu? Para os guris. Então não tem que tá adiantando, se vai vir depois para ti, de novo. Não Por sei, isso que aí o eu, senhor vê. é, Não, por mas isso que eu preciso olhar a tua grade. que Tá? dia que fica bom para o senhor? Terça, das 16 Amanhã eu tô aí. até as 19 eu atendo, e quinta-feira eu tô a partir das 2 aqui até as 20 16 horas. às 19. Não, amanhã eu tô aí. Tá? Bom, Bom, já tenho aula amanhã aí mesmo. é, Já tu, tenho aula aí. tu faz o que. Ah, tu faz amanhã a disciplina do Cristiano, né? Isso, sim, senhora. Não, mas amanhã eu tô aí, eu chego antes e vou falar com o senhor. Não, amanhã eu não tô aqui. Amanhã é terça. Isso. Você falou terça, mas. Não, é quarta e quinta que eu atendo. Ah, quarta e quinta. Quarta e quinta. Quarta e quinta, das 16 às 19. Quinta-feira, das 14 até as 20. Que dia fica bom pro senhor? Quarta ou quinta, são os dias que eu tô Quarta ou aqui. quinta. Tá, Isso. beleza. Então vai então. Quarta-feira, provavelmente já vai. Não, Eu tranquilo. já resolvi isso para semana que vem, né? Até Sim, porque sim. essa de hidráulica é na sexta. Então, Isso. caso o senhor veja a necessidade de fazer ela, eu já não perco aula. Quarta-feira, provavelmente. Se não der, quinta-feira, sem falta. Tranquilo. Ah, esse semestre tem projeto de extensão, né? Tem. Ai, ai. Eu até É depois eu sempre tão converso com difícil vocês isso. a tema do projeto de extensão, o que a gente pode projetar aí. Tá? Estou pensando, eu quero baixar o primeiro projeto de extensão de vocês para poder ver o que eu posso ajudar vocês. Bom, então, o que a gente vai ver hoje? Uns conceitos gerais sobre topografia, tá? Começar os estudos. Se vocês viram ali no grupo da disciplina, eu coloquei o plano de ensino, que depois da matéria a gente rever, te dá uma pincelada nele. E a gente também eu já coloquei também o livro de vocês, tá ali mas não deixem de acessar o portal e baixar, tá? Então, basicamente, esse é o nosso calendário que a gente estava vendo, né? Iniciamos hoje, tá? Temos de feriados, então, feriado aqui, ó, dia 7 de setembro, né? Que é aquele feriado bom de final de semana que é inócuo, né? Aí, nesse dia aqui nós temos um feriado, que é o feriado de 20 de setembro, que é o feriado estadual. E aqui, dia 15, ó, tá? É um feriado que é do dia do professor, tá? 15 de outubro, tá? Bem, a primeira avaliação é de 23 a 27. Semana que vem eu já vou ter as 2 atividades
do primeiro bimestre, já vou colocar as datas para vocês fazerem as entregas, tá? Aí, em novembro, tá? Nós temos um feriado no sábado, nós vamos ter um feriado no dia 15, tá? E nós temos o Dia Nacional da Consciência Negra, que agora é feriado nacional. Então, novembro ainda bem que dia 2 que é no sábado, né? E dezembro, Natal. Bom, as avaliações depois, né, gente, serão aqui, ó. Bimestre aqui, ó. De 18 a 22 de novembro aqui, ó. Tá? Então, essa semana aqui é a avaliação. E aí depois, exames de novembro. E aí depois as aulas terminam no dia 7 de dezembro. Tá? Exame 9 e 11 e lançamento de notas final dia 13. Não sei se vocês notaram, mas sempre o segundo semestre é mais curto que o primeiro, né? Então, as coisinhas são mais tocadas, tá? Bom, deixa eu ver uma coisinha aqui. Aqui, ó. Então, este é o plano de ensino da disciplina de vocês, que está lá no AVA já disponível para vocês baixarem, mas que eu também coloquei no grupo da disciplina. Então, o que a gente vai ver? Então, alguma introdução acerca da topografia, um pouco da história, os tipos de levantamento topográfico que existem, cálculos e compressões, planejamento de campo, aplicação da estação total, tá? Aqui tem um termo errado, tá? Que nós não temos uma estação total, nós temos um teodolito eletrônico aqui, tá? A gente denomina estação total quando essa estação já tem um GPS integrado nela, tá? Então não é o equipamento que nós temos aqui, nós temos um teodolito eletrônico. A gente faz as marcações em conjunto com o GPS e depois a gente pode baixar esses dados para o computador, tá? Bom, referências geodésicas, né? Então, o que é um Dalton geodésico, para que serve? Os elipsoides de referência, tipos de formas da Terra que são utilizados em topografia, tá? Aí, lá no segundo bimestre, nós vamos para planiotimetria, né? Questão de ângulos, distâncias, direções, a planimetria. Na verdade, o que a planiotimetria nos serve muitas vezes é para a gente determinar quais são os raiamentos e as linhas de desenho, de um desenho topográfico do relevo. Tá? Noções de geomática, né? Então, leitura de cartografia, quais são os tipos de mapas que nós temos, como é que a gente pode fazer a leitura das cartas, aplicação do GPS e programas de pré-processamento, tá? E fatores que influenciam justamente a posição em relação ao geoidal. Tá? Aqui tem uma bibliografia que eu adicionei para vocês hoje ali, tá? Então, vocês podem entrar baixar esse material, tem na biblioteca virtual, tá? Relembrando aqui, deixa eu intercalar aqui. Vocês têm acesso à biblioteca virtual, tá lá na entrada do AVA de vocês. Quando vocês entram lá perto da biblioteca virtual, aparece essa tela aqui. Tá? Vocês têm que efetuar o login, claro, login acadêmico, como alunos, e eu entro aqui como colaborador, mas é o mesmo login. Tá? Vocês vão ter acesso aos mesmos livros. E aí vocês podem, né, visitar o quê? Essas bibliotecas. A minha biblioteca, a biblioteca virtual, são de acesso aos livros. A ProQuest, ela faz pesquisa em revistas científicas sobre qualquer tema. E a GEDWeb é o acervo de normas técnicas. Vamos olhar um tema aqui, por exemplo, aqui, quero ProQuest
Vamos ver aqui. Aí me leva para o site da ProQuest. Fabrício, essa GED Web, a gente consegue baixar as normas ou só visualizar? Algumas sim, algumas sim. Agora eu mostro para vocês. Busca rápida. Vamos iniciar aqui. Vamos botar aqui um tema de pesquisa. Vamos botar aqui geoprocessamento. É um tema genérico, tipo geoprocessamento. Vamos ver o que essa busca vai retornar para a gente, tá? Não retornou nada. Vamos ver aqui, então, outro. Topografia. É que essa busca é em inglês, né? Ó. Então, já, ó, puxou textos em espanhol. Tá? Pô, eu tô aqui dentro do Ava. Não é no Ava não que vê não, né? Não, na tua tela inicial do portal do aluno. Eu nunca nem acessei, eu acho. Olha aqui, ó. Vamos entrar outro aqui. Quero, por exemplo, aqui na biblioteca. Vamos entrar no GED Web lá. GED Web. Portal de normas ABNT. Quando eu entro aqui no portal do aluno, o meu vai direto pro Ava. Ué, Estranho. é que tu deve ter salvo alguma coisa para passar direto. Sei lá, algum coisa tá linkando, que eu entro, quando eu clico no portal do aluno, vai direto pro Salvar-se Ava. a senha. Tu botou para salvar a senha, já faz login direto. Olha aqui, ó. Exatamente, é isso. Vamos Tu entrar botou com o para meu login de salvar. aluno. Tá? Não, mas tu botou a senha salva já, cara. É por Aí isso, eu faz botei login a senha direto. salva, aí quando eu Isso, entro, ele faz vai login direto direto. pro... Tem, é. O Isso. meu tava assim também. Tira a senha. O Bota para problema é deixar relembrar só. a senha, que eu não faço ideia. Ah, Aí fica difícil. acho que é essa a minha senha. Quase bom. Preocupa. Ó. Então, esse deveria ser a tua tela de aluno, tá? Ó, Tá, e aonde que eu acho a biblioteca aí? deveria estar aqui. Será que é em secretaria? Não. Meu curso. Vamos fazer o seguinte. Histórico escolar, carteirinha, dúvidas de orientação, É atestado de meu curso matrícula. ali, não é? Eu vi a Meu biblioteca ali do meu curso. curso. Meu curso. Meu Ah, curso. biblioteca virtual, acho eu. É isso aí. Achou? Ele é aqui, Não é ó. ali embaixo ali, ó? Aqui, Isso. ó. Essa aí? É isso. Isso. Beleza. Então já tinha visto já. Tá, olha aqui, ó. Eu quero ver se dá pra baixar a norma. Se der, eu vou baixar todos. Ah, mas tem limite por dia, tá? Eu vou baixar por dia quantas der. Olha aqui, Isso ó. vale ouro, filho, essas normas. Mas se tu já tem criativo, os CREAs estão. Tem convênio agora. Tá, pode pegar um monte de norma livre. Topografia. Então, Agora vai. normas topográficas é o que, ó? Normas brasileiras. Ó. Ó, execução de levantamento topográfico. Houve. Vamos lá. Nossa, como é que você chegou aí? Vamos voltar.
Eu tô lá na biblioteca virtual ainda. Entra na JetWeb. Mas na biblioteca virtual ou na internet? Sim, biblioteca virtual. Aqui, ó. A sua é Aparece essa diferente da tela. minha. A sua é diferente, é diferente. A nossa é uma biblioteca virtual azul, nem é laranja. E aí aparece minha biblioteca, biblioteca virtual 3.0, Senai, Works Clover, sei lá. ProQuest. Aí por título, aí só tem a coisa de pesquisa, ó. Buscar por e-book. Eu vou botar este link, ver se vocês conseguem acessar depois. Eu vou olhar o meu aqui, peraí. Esse, Topografia. esse, esse JetWeb é o mesmo da construtora. A construtora também usa ele para É. acessar a norma. É. Olha aqui, ó. Essa é a norma de execução de levantamento topográfico. Aí é Será que esse bichinho. JetWeb não está liberado só para os professores, professor? Não, o semestre passado eu Porque é fiz. caro esse programa, não é É, barato. eu fiz trabalho com os alunos no semestre passado, cara. Ó, essa é a de 21, essa é que tá válida. Olha lá, ó. Ô, Paulo, vê se você conseguiu acessar aí o Tô JetWeb entrando agora, pelo. peraí. Tô entrando agora. Minha biblioteca. Não, biblioteca não. Não, então é bom se vocês me relatarem, eu vou relatar para Qual, que não. qual os que... É azul, a minha. JetWeb. Aparece para mim. Então Como assim? Não, tu qual vai o ter que caminho que limpar você os está teus seguindo? Tirar cookies. foto agora da minha tela, vou mandar no grupo. Não, ó, mas qual o Ó, caminho no que vocês grupo estão lá, vou pegando? mandando a foto da minha tela. Ó, aqui, ó. Ó, todos que aparecem para mim. Olha no grupo lá. Esse Tô aí é no todos que grupo. aparecem para mim. É exatamente a Realmente. minha tela. Só que o meu padrão de cor tá laranja. Só isso. Isso, a minha tá azul, só isso. Isso aí. Aparentemente tem tudo o que tinha no do professor. Isso aí. Hugo, vai ter que limpar os teus cookies de navegação. É. Tá? E tem que ver se tu vai habilitar os cookies depois aqui, ó. Tá? Não, mas beleza. E agora? Como é que você entra no JetWeb por aí? Quando tu clica no JetWeb, depois te direciona uma tela, e aí tu só coloca o e-mail que tu tá cadastrado na Anhanguera. Aí ele vai te abrir essa tela aqui, ó. Acessei o portal. Ó, claro que já logou porque eu tô com o meu e-mail logado já, entendeu? Já. Então tá aqui, ó. Tá normal aqui, bonitinho, ó. Só usar o e-mail que cadastrou na Anhanguera. Isso. Acessa aí, Perfeito. Paulo. Você conseguiu acessar? Peraí. Acho que vai dar, se não tem aqui. Web. Hum. O que apareceu para você, Paulo? A mesma tela do professor. Mesma coisa. Então é Para meu que tá acessar com problema portal. mesmo. O dele logou direto, né? Claro, eu estou acessando assim. Sim, é que eu tava logado já, por isso que essa sou direto. Mas o seu, depois que você clicou em Get Web, apareceu a tela Get Web, aí apareceu acessar portal, não foi? Não, direto. Ah, é, não. Depois que quando eu coloco acessar portal, me abre a tela do e-mail. Então, o meu não tá aparecendo. Ah, o meu aparece assim, ó, acesso restrito.
Apenas alunos, professores, coordenadores, tutores, colaboradores possam acessar esse conteúdo. Tu não deve estar Efetue logado. o link para ter Isso acesso. tu vai ter que resetar os teus cookies de navegação. Que bosta, meu. Tu conseguiu acessar, Paulo? Apareceu acesso restrito para mim também. É. Eu tô dando uma olhada aqui, dicionário. Ó, Assim, caso ó. tenha algum problema, entre em contato através da página. Aí aparece contato. Tente regularizar o acesso, se não der, me mande uns print de tela que a gente tenta regularizar. Mas para vocês terem ideia, semestre passado, com os calouros, eu fiz trabalho de segurança do trabalho direto com isso, só usando normal. Será que dá para entrar direto pelo GetWeb ou não? Tem que ser pela plataforma? Não, tem que ser pelo vínculo da Anhanguera, senão você não consegue. Eu mandei um link no grupo ali, direto da biblioteca virtual, entendeu? Você pode tentar acessar ali e acessar via portal. Caraca, isso vai me dar dor de cabeça, hein? Porque até o e-mail que eu tô cadastrado na Anhanguera, eu acho que eu não tenho mais acesso a esse e-mail. Então é isso. Vai. Aí Por isso, dificulta a vida. claro, é piratão, né, cara? Piratão é fogo. Isso é coisa pirata aí. É Tá, que gente, eu então vamos perdi. lá. Vai. Vamos socar então, tá? Então, gente, o que quer dizer topografia em si, tá? Então, se a gente pegar pela etimologia das palavras, a topografia é de uma palavra de origem grega, tá? E que ela vem de topos graphem, tá? Ou seja, que quer dizer descrição exata do lugar, tá? Então, se a gente desconsiderar, né, a superfície da Terra, a gente tem que determinar o contorno, né, e a posição relativa a uma porção limitada da superfície. Então, e como é que a gente vai referenciar isso? Como é que a gente vai representar isso? Deixa eu só mudar aqui meu ponteiro do mouse aqui. Opa, errei. Para a legenda. Eu ia botar aqui o ponteiro e botei legenda. Tá, vamos lá. Então, topografia, ela serve de base para projetos de engenharia, de arquitetura, principalmente obras viárias, aeroviárias, de irrigação, drenagem, florestamento, tá? Então, o levantamento topográfico fornece uma projeção que a gente chama de ortogonal cotada de um lugar. Então, que a gente chama de plano topográfico, ou seja, a gente faz uma projeção, tá? Em termos de coordenadas e de altura de nível, ou seja, de níveis de terreno representado em 3D. Ou seja, a gente está fazendo uma leitura de um espaço tridimensional e a gente transfere essa leitura do espaço tridimensional para uma representação em 2D. Tá? Então, basicamente, a topografia divide todas essas áreas. Tá? Pouquinha coisa. Esse mapa mental, depois vocês conseguem ampliar e ver a quantidade, né, de temas que a gente pode fazer em termos de topografia. Então, planimetria, terraplenagem, análise geográfica, georreferenciamento. Então, algumas coisas que a gente vai utilizar nessa disciplina, que é muito utilizado, então, é a estação total, né, que está representado pelo esse equipamento. Na verdade, como eu falei para vocês, a gente usa um teodolito eletrônico. Antigamente nós usamos um teodolito analógico, que era bem menos preciso que o eletrônico. Então a gente vai fazer o uso do teodolito junto com a bússola, para a gente verificar a relação com qual direção que a gente vai fazer a nossa corrida, né? O nosso caminhar, e vamos relacionar sempre com o nosso GPS. Então, se a gente olhar uma planta, um desenho altimétrico, tá? Então a gente vai representar ela tanto as características de um dado limite, de uma superfície, tá? De um terreno ou
uma cidade ou de uma ilha, e também essas projeções de relevo em um plano horizontal, ou seja, foi o que eu falei anteriormente, a gente vai pegar um desenho, uma fotografia do que a gente vê na vida real em 3 dimensões e vamos transpor isso para um papel e de uma forma sistemática, que quem consiga ler aquele papel consiga identificar o que nós temos aqui. Então, por exemplo, nesta nossa topografia aqui, é uma topografia de uma hidrelétrica, tá? Ou seja, de um lago de uma hidrelétrica. Ou seja, aqui eu tenho representado a minha hidrografia, as curvas de batimetria, ou seja, aqui, ó, pontilhadas, e nessas curvas de batimetria, dentro delas estão indicada aqui a profundidade dessas curvas de batimetria. Tá? Então aqui eu tenho 12 metros, 8 metros e 4 metros. Tá? Então a topografia vai estudar o desenho do lugar e a gente tem que, para isso, nós temos que conhecer alguns conceitos fundamentais. Então, que são dados por conceitos de topometria, topologia, escala, curvas de nível, altimetria e planimetria. Então, o que é a topometria? Então, é medição das distâncias e ângulos de modo que se permita reproduzir as feições do terreno o mais fielmente possível dentro das exigências da função a qual se destina o levantamento topográfico. Produzindo essas informações, ela divide-se em planimetria e altimetria. Então, claro, se eu estou fazendo análise de um terreno, por exemplo, onde eu tenho um polígono definido ou pré-definido, ou seja, eu tenho, por exemplo, um terreno de forma trapezoidal, é relativamente fácil fazer este desenho, né? Então, geralmente, se é um terreno trapezoidal, eu vou determinar um marco zero para fazer a minha corrida e eu vou fazendo marcações de distanciamento para poder determinar a direção que eu vou fazer essa corrida, a direção que eu vou estipular esses ângulos e os meus pontos de marcação, ou os meus waypoints. Agora, se eu tenho, por exemplo, um desenho completamente controverso, ou seja, eu tenho um poligonoide, ou seja, eu não tenho um terreno de conformação definida. Então, a minha exatidão será acurada o quanto mais waypoints eu tiver, ou seja, quanto mais pontos de acurácia eu vou levantar para colocar no meu plano altimétrico. Então, a minha planimetria é o desenho da área. Agora, se eu tenho nesse meu desenho, por exemplo, diversos platôs, ou diversos acidentes de elevação, ou, por exemplo, uma área, estou fazendo um levantamento de uma área de APP, por exemplo. Então, eu vou determinar quanto eu tenho uma floresta, quanto de altura em relação a determinado ponto ali está ou não. Nas cidades, tá? Nós temos alguns pontos que são já demarcados. Nas próximas aulas eu passo para vocês depois. Por exemplo, em Rio Grande, nós temos alguns pontos que são georreferenciados para a gente poder ter essas marcações, tá? Então, por exemplo, na frente da Igreja do Carmo, a gente tem uma marcação ali onde tem um ponto que ele é localizado por GPS. No Canaleixo da Major Carlos Pinto nós também temos. Depois eu consigo para vocês o site que a gente tem, que a gente consegue fazer essas verificações. Então, a topologia é um ramo da matemática, né? Que a finalidade é estudar a estrutura de objetos sem a preocupação do seu tamanho, formato. Então, assim como a geometria, que descreve uma figura de forma exata,
A topologia analisa a possibilidade das figuras, ou seja, ela pensa numa circunferência, então a figura vai ser uma dezena de pontos em relação à mesma distância de um certo centro que vão se formar uma circunferência. E se fosse uma bola, pode se tornar um cubo. Então, eu vou determinar um ponto central e eu vou ter diversas tomadas e eu vou fazer o meu ranhamento. Então, nas áreas medidas, a escala nos dá uma razão constante em relação a uma grandeza medida. Então, uma grandeza matemática, uma grandeza química. Então, a escala nos permite uma comparação. Então, quando a gente estava trabalhando lá com física ou resistência dos materiais, a gente sempre quantificava uma força com a variação de grandezas vetoriais, tá? Então, a escala nos permite que a gente estabeleça padrões entre as grandezas vetoriais e que a gente garante que a gente está falando sempre da mesma linguagem, ou seja, que a gente está tomando sempre uma mesma unidade de medida. Curva de nível é o nome que a gente dá para designar uma linha imaginária que agrupa dois pontos que possuem a mesma altitude. Então, se eu estou verificando um perfil altimétrico, ou seja, a altimetria tem a ver com a altitude. Então, uma curva de nível representa que dois pontos estão na mesma cota. Então, uma curva de nível acompanha a conformação do meu desenho e todos os pontos daquela curva de nível estão na mesma cota. A altimetria ou psometria é a ciência da medição de alturas ou elevações e a interpretação desses resultados. Então, ela é parte da topometria e tem o objetivo de determinar alturas relativas a diferentes pontos do terreno. Isso é, então eu meço a diferença de nível entre dois ou mais pontos do terreno. Então eu vou medir alturas diferentes em relação ao marco zero e essas medidas diferentes vão ser sempre tomadas em relação a ângulos de inclinação. Então, planimetria, eu tenho basicamente dois conceitos: o plano e a metria. O plano é a representação gráfica do espaço e a metria refere-se a arte de medir. Então, medida. Então, planimetria é o que? É a medida dos planos. Então, quando a gente elabora um plano topográfico, a gente tem um sistema de medição e a gente usa a palavra planimetria para medir os planos e a planimetria utiliza o método da radiação, através do qual se mede ângulos e distâncias a partir de um ponto central. Então, determina um ponto central e vamos fazer medidas dali. E em segundo, emprega-se então um plano de itinerário, que serve para relacionar e unir a série de pontos dentro do quadro geográfico. E por último, que é o método da intersecção, é o sistema que permite estabelecer o ponto do plano em relação muito extensa de qualquer forma de planimetria e produz então a informação topográfica através do plano de retas, diagonais e curvas que fazem referência. Hugo, tu te lembra quando é que fizesse a execução? Então, a gente faz a execução num ponto central. Isso. Determinamos a ponta central. Determinamos alguns pontos nos cantos e traçamos diagonais. Depois a gente determina uma diagonal ao qual eu vou partir para fazer o distanciamento das intersecções dos planos. Isso. E depois eu fecho o círculo completo e traço retas ortogonais para fechar meu plano topográfico. Isso é para planimetria. Se eu for falar de um terreno que eu tenho diferença de cotas, começo com a planimetria, depois eu faço as comparações em relação ao angulação, relevo, né? ao relevo. E aí eu começo a determinar as minhas curvas de nível. Tá? Sabe que agora existe um sistema que facilita isso. Já ouviu falar em fotogrametria?
Sim. Ele já tira tudinho para você, assim, é muito bom. Quando eu trabalhava na Mita, que é uma empresa que fazia desdobramento de madeira e exportava para fazer o cavaco ou biomassa, a gente fazia medição. A cada 6 meses a gente fazia uma medição contábil no pátio, né? Então a gente fazia a contabilidade do que estava realmente armazenado com o que estava sendo picado pela fábrica através de topografia. Então nós tínhamos já as marcações principais do pátio de armazenagem. E aí sim, o que legal é que a gente veio medindo com uma estação total, baixava os dados depois da estação total, e ela ia direto para o computador, baixava e fazia exatamente o desenho de como é que estava a pilha de armazenagem. Então, é muito legal assim, tu ver o software fazendo isso. Ele baixa, e ele computa, faz as marcações e coloca exatamente os pontos de coordenada geográfica de cada um. Claro, que era com estação total, não era com teodolito eletrônico, mas é uma coisa bem legal de fazer. Então, topografia. Então, a gente começa com um levantamento planimétrico, depois vai para o planaltimétrico, e aí a gente junta fazendo na planaltimetria e a topologia. Então, gente, na verdade, eu sinto informar a vocês, tá? Que na verdade o nosso planeta ele não é uma esfera, tá? Ele é um modelo, a gente utiliza ele como formato esférico, uma questão de simplificação, tá? Do que realmente existe na realidade. Então, na verdade, a Terra, se a gente fosse usar de uma maneira definida mais usual, ela é uma forma epsoidal, ou seja, ela é um elipsoide. Quando eu abro este mapa dela. Porque, na verdade, a Terra tem um formato como se fosse uma laranja, ou seja, ela é achatada nos polos e tem uma porção maior de terra na linha do Equador. Então, por isso que a gente diz, quando a gente abre o mapa da Terra, ela não fica com o formato de uma circunferência, sim com o formato de um elipsoide. Tá? Então, o geoidal, ou seja, aquela superfície que a gente imagina que a Terra possui, tá? Ela possui algumas imperfeições ao longo do plano. E vocês sabem que a nossa Terra ela é dinâmica, nós temos movimentos de placas tectônicas, nós temos movimentos dos oceanos, que são, e, na verdade, muito responsáveis pelas transformações dinâmicas do nosso globo, né? Afinal de contas, a parcela que nós possuímos de água na superfície são 3/4 da superfície da Terra. Então, essa movimentação da água tem influência gravitacional e essa influência gravitacional repercute também na planimetria do planeta. Tá? Então, Esse formato oval da Terra chama geoidal? geoidal. Geoidal? Geoidal. Eu não sabia disso. É. Então, essa superfície é obtida do prolongamento da superfície dos mares sobre os continentes. Então, unidades de medida mais comum que nós vamos utilizar é quilômetro, milha brasileira, milha inglesa, jarda, pé e polegar. Tá? Bom, unidades de medida. Agora o famigerado, né, conversão de trigonometria, de ângulos. Tá? Então, nós temos 3 unidades de raios, né, de graus, radianos e grândios. Tá? Então, quando eu faço uma conversão em graus, eu tenho minutos e segundos, tá? Eu posso também representar ele em uma forma decimal e uma forma hexadecimal. Então, a distância média de 2 pontos no plano horizontal, eu posso, olha, aqui eu tenho uma planimetria, tá? Ó. Então, eu posso pegar e fazer uma distância média. Eu tenho a minha distância horizontal. Isso nada mais é do que uma relação de Pitágoras, né, gente? Então, por exemplo, eu posso medir, por exemplo, a altura de um morro, a altura de um prédio, uma relação de triângulo retângulo. Tá?
Então, os ângulos medidos em topografia podem ser classificados como internos ou externos ou de deflexão. O que são aqui, ó? Os ângulos internos estão eles representados em azul, tá, gente? Os ângulos externos são representados em vermelho. E os ângulos de deflexão são os representados em amarelo, ou seja, são ângulos que levam em consideração o prolongamento desta minha linha aqui de forma imaginária, tá? Então, eu jogo a minha projeção e eu faço meu ângulo de deflexão, tá? Bem, o somatório, tá, do meus ângulos em um determinado ponto é do meu ângulo interno com o meu ângulo externo, tá? E eu posso ter o quê? O meu ângulo de deflexão fazendo a diminuição de um e de outro também, tá? Rumo e azimuth, tá? Rumo é aquele ângulo que a gente sempre mede a partir do norte ao sul, tá? Então a gente sempre vai iniciar a nossa corrida do norte para o sul. Então o valor é compreendido de 0 a 90, podendo ser lido no sentido horário ou anti-horário, tá? Então, se eu estou falando em relação ao rumo, eu estou me referindo àquela linha do Nossa Rosa dos Ventos, que é a linha norte-sul. Bom, pode ser o sul verdadeiro ou o magnético, tá? Geralmente, gente, eu vou usar o norte magnético, geralmente que é o que vai dar na bússola, mas é uma questão de referência de vocês, tá? O importante é que se vocês escolherem um, uma, um referencial diferente, esteja anotado, tá? E não mudar o referencial no meio da medição. Assim como nós fazíamos os cálculos lá em resistências materiais, nós não podemos mudar a nossa referência no meio do trabalho. Então, os quadrantes, gente. Mesma coisa que a nossa ideia, que a nossa velha trigonometria. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, se eu tenho meu azimuth, meu rumo, ó, esse é o meu azimuth. Tá? Então, rumo norte-sul, azimuth oeste-leste. E vai estar nesse sentido, tá? Então, sul-norte, oeste-leste. Então, azimuth, parte do norte, sentido horário, compreende 0 a 360 graus. E pode ser verdadeiro ou magnético. Então, levantamento topográfico, lá, beleza. Ó. Marque a minha estação. A ré da minha estação. Só para ficar claro, Fabrício, o azimuth é sempre o ângulo horizontal entre uma determinada direção e o norte. Exatamente. Ó. O norte. Aqui. E é sempre medido em graus ele? Graus. Caminhando. Tô lá no meu centro da minha estação total. Comecei a ré, né? Ou a montante e a vazante. Então, o caminho é feito sempre percorrendo terreno, medindo o ângulo de distância de maneira a obter uma poligonal. Aqui eu tenho a distância desses dois pontos. Então, quanto à forma de ter uma poligonal, posso ter uma poligonal aberta ou fechada, então. E aqui uma fechada. Projeção. Eu posso ter uma projeção aberta ou fechada. A altimetria possibilita a coleta de dados necessários para a representação plano do terreno da superfície. Então, olha aqui, ó. Então, eu tenho um platô que vai de 0 a 120 metros, por exemplo. Então, essa seria a nossa representação do meu platô.
aonde cada curva de nível dessa está representada aqui. Ou seja, a minha curva de nível está me indicando ali que, ó, todos esses pontos aqui, ó, estão nessa curva de nível aqui, ó. Todos esses pontos aqui, ó, estão nessa curva de nível aqui, ó. Todos esses pontos aqui estão nessa curva de nível aqui. Batimetria. Bom, se eu tenho a altimetria, eu tenho a batimetria, que é feito com um equipamento específico, né? É um sonar batimétrico, que ele mede a profundidade. Então, por exemplo, quando eu quero fazer a dragagem, por exemplo, num canal de acesso a um porto, ou que eu quero fazer a profundidade para verificar a capacidade ao qual um lago de uma represa vai ter, eu vou usar o método de batimetria. Então, eu vou ter que um sonar que ele vai mapear justamente o fundo do lago para me dar essa conformação aqui de forma ao contrário. Então, se na altimetria eu vou utilizar a ótica, ou seja, eu vou utilizar uma estação total com um leitor óptico ou um leitor a laser, na batimetria eu vou usar uma onda sonora que vai me fazer o desenho, né, da profundidade de um Esse é lago, o único jeito de fazer altimetria, só com som? Batimetria somente com onda sonora. Tá. Tá? Então, esse é o assunto da nossa primeira aula de hoje. Tá? O que eu peço para vocês? Leem o material que está disponível para vocês no Ava, além do meu ali, tá? Acho interessante. Tem um livro, tá um livro lá no Ava também para vocês lerem, então tá bem legal para a gente poder, na aula que vem, eu vou trazer uns assuntos mais diferentezinhos para a gente se aprofundar. Tá bom? Show de meu lá. E essa matéria parece ser bem legal, hein? Foi legal, porque são coisas mais. Na verdade, algumas pessoas. Claro que a gente vai sempre alinhar a teoria, mas a gente vai começar a trazer muita coisa mais prática agora, né? Porque vocês estão na metade do curso. Já passaram da metade do curso. Para as aulas práticas, é bom ter alguma coisa, não? Tipo bússola. Bom? Temos tudo aqui. É? Perfeito. Tudo. Tudo. Tá? Fiquem tranquilos. Tá? Forte abraço, gente. Boa semana e bom retorno às aulas. Valeu, Boa noite professor. para vocês. Valeu, Hugo. Boa noite. Até, maninho. Valeu.